Sete horas da manhã, estamos aqui chegando para pegar o voo, que na verdade não tem um voo direto para Jackson Hole, né? A gente primeiro para em Denver, cuidado aqui para não ser atropelado, né? Sempre com segurança. Primeiro a gente para em Denver e aí para depois chegar no Wyoming, meio dos Estados Unidos. Vamos lá, vem comigo que eu vou falar tudo e explicar um pouco mais sobre o que é esse negócio chamado Jackson Hole e a importância desse simpósio econômico para o mundo. Vamos lá. Futuros operando já em queda antes de Jackson Hole, expectativa com Jackson Hole. Vamos ver o que o presidente do Fed nos fala. Acho que esse vai ser o ponto mais importante. Com certeza amanhã, na sexta-feira, a gente vai estar lá para acompanhar tudo de perto. Aqui em Denver, enquanto eu espero, deixa eu explicar primeiro, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, falar de um simpósio econômico que acontece no Wyoming, qual que é a lógica disso? Bom, muito prazer, meu nome é William Castro Alves, sou estrategista, chefe da Avenue, economista e um amante da economia, de mercados de investimentos, de capitais. E o objetivo aqui é que a gente acredita fortemente que a internacionalização da vida financeira passa também pelo brasileiro conhecer mais o que acontece aqui com a economia americana, diretamente aqui dos Estados Unidos. Então por isso que eu estou aqui direto da fonte, participando de eventos e coisas que possam realmente impactar a sua vida como brasileiro. O simpósio de Jackson Hole, eu vou explicar depois toda a história, por que ele é importante, por que ele foi importante na história. Mas o objetivo aqui é que você aprenda mais sobre economia, aprenda mais sobre aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos e que impactam a sua vida. Então, me acompanhe. Cheguei aqui finalmente em Jackson Hole, aeroporto de Jackson Hole, no Wyoming, no meio. Olha que vista sensacional. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Muito bacana. O Wyoming é um estado que fica bem no meio, né, dos Estados Unidos, em cima, do lado, perdão, de Nebraska, em cima do Colorado, muito perto de grandes parques nacionais. O parque de Yellowstone fica em Wyoming. E esse aeroporto em especial, ele foi criado na década de 30, mas na década de 50 passou a fazer parte de um grande parque nacional, de Grand Teton National Park, e a gente também tem Yellowstone Park também aqui no Wyoming. Antes da gente falar do evento, vou dar uma volta na cidade para mostrar para vocês. Em geral, o Wyoming é um estado bem estilo Velho Oeste, tá? Mas com paisagens lindíssimas. Não sei se dá para ver, mas lá atrás, ó, tem uma montanha gigantesca. Isso aqui fica tudo coberto de neve. Tem uma das maiores estações de esqui, uma das estações de esqui mais renomadas aqui dos Estados Unidos, a Jackson Hole Mountain Resort. E aqui é um local que, obviamente, não em agosto, no verão, mas durante o inverno chega a fechar o Parque Nacional, fica muito frio, muito ermo, digamos assim, mas também tem um turismo de esqui bastante badalado. Então não é uma região pobre dos Estados Unidos, pelo contrário, é uma região muito bem frequentada. E a cidade, cara, é muito legal, muito legal. Uma das paisagens, eu sei que não é o foco aqui do vídeo falar de turismo, mas é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei na minha vida. Porque é um simpósio econômico, presidentes dos bancos centrais do mundo inteiro no meio das montanhas no Wyoming. Bom, acontece que em 1978 o Fed de Kansas, que é quem organiza esse simpósio, ele resolveu começar a fazer esse simpósio e fez em algumas localidades. Mas ele só ganhou notoriedade em 1982, porque Paul Volcker, atual presidente do Banco Central naquela época, foi um dos responsáveis por conseguir controlar a inflação da década de 80, ele foi convidado. Só que para atrair a atenção do Paul Volcker, para realmente ele vir participar desse simpósio econômico, o atual presidente do Fed de Kansas, naquela época, ele trouxe para Jackson Hole. Por quê? Porque além de ser um local lindo, tem vários rios que são muito suscetíveis, são muito bons para pescaria. E ele sabia que Paul Volcker gostava de pescar. E aí, com o atrativo de, poxa, vem para o seminário e fica no final de semana para fazer uma pescaria, ele conseguiu atrair a atenção do Paul Volcker. O Paul Volcker veio para cá, o discurso dele foi famoso e emblemático.
E aí a história foi sendo feita e desde então o evento acontece aqui em Jackson Hole. Falando um pouco de história, né, tem bastante coisa que aconteceu aqui. Na década de 90, o Muro de Berlim caindo, a União Soviética sendo desfeita, e aí teve a participação de dirigentes de política monetária lá da União Soviética no simpósio econômico de Jackson Hole, e isso foi super marcante. Outra coisa super interessante, em 2007, antes de acontecer o simpósio, o Bear Stearns quebra, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e ali você acende uma luz amarela em relação a toda a crise imobiliária que depois ia acontecer em 2008. Então ali, isso atraiu muita atenção para o simpósio econômico de Jackson Hole por conta daquele evento. Para ver o que o presidente do Fed na época iria comentar e o que esperar, né, de toda essa crise. E aí o Ben Bernanke, ele usa esse evento, não só em 2007, mas em 2008 também, para defender a ideia dele do quantitative easing. Então foi outra coisa, momento importante da história do capitalismo que aconteceu aqui em Jackson Hole. Mais recentemente, o Jerome Powell, ele vem e fala da transitoriedade da inflação em 2022, depois de uma inflação muito forte. Ele vem e fala que para se atentar não tanto a meta específica de inflação, mas para uma média de inflação, mudando um pouco a visão e direção do mercado. Então, Jackson Hole guarda muita história do ponto de vista de política monetária e economia, juros, dólar. Salão, a recepção aqui onde os dirigentes do Banco Central, a Christine Lagarde, presidente da FMI, o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, eles passam por aqui para entrar ali no local da conferência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fica jornalista aqui, bastante jornalista para tudo que é lado. Trazendo um pouco das expectativas, né? O que se espera para essa conferência de Jackson Hole, né? O comentário do Jerome Powell a respeito de uma possível mudança na política de juros. Eu acho que esse é o ponto principal, expectativa maior da conferência. A gente teve dados do mercado de trabalho americano que mostraram certa fraqueza e corroboram para um corte de juros, tal qual a gente já viu em outros lugares do mundo. O problema é que a inflação ela permanece resiliente, você tem o receio das tarifas, uma inflação teimosa que continua aí no sistema, e isso pressiona, né? Contrariamente a você cortar juros antecipadamente, né? Antes de você ver de fato a inflação retornar para a meta. Então acho que esse é o grande ponto principal, é nisso que o mercado vai se atentar bastante dentro do comentário do Jerome Powell, e por isso que Jackson Hole nesse ano vai ser super relevante, porque eventualmente pode dar uma direção de quando que eventualmente esses juros podem vir a mexer aqui nos Estados Unidos. Um outro ponto super relevante e obviamente emblemático é que é a última reunião do Jerome Powell como presidente do Banco Central. O mandato dele acaba em maio do ano que vem, então no próximo Jackson Hole a gente vai ter um outro presidente do Banco Central aqui dos Estados Unidos. Tão aguardado discurso de Jerome Powell acabou de terminar aqui em Jackson Hole, e a gente vê o impacto direto nos mercados. Em suma, o que fica desse simpósio? Jerome Powell abre a porta para cortes de juros aqui nos Estados Unidos. Isso porque ele enfatiza os riscos para o mercado de trabalho e para o nível de atividade econômica derivado de todas as incertezas que a gente tem hoje rondando a economia. Sejam as tarifas, seja a desaceleração do crescimento econômico, as políticas comerciais e a própria mudança na questão fiscal, Big Beautiful Bill. Tudo isso gera pressões para o mercado de trabalho, riscos para o mercado de trabalho, no qual foram enfatizados, e ao enfatizar isso, a leitura do mercado foi que, há espaço para cortes de juros. O Banco Central e o próprio Jerome Powell falou que hoje a gente tem uma política monetária restritiva nos Estados Unidos, mas que há espaço para ajuste. Quando ele fala que há espaço para ajuste, o mercado entende que a gente deve ter corte de juros. Os impactos foram imediatos, a gente viu os yields dos títulos de dívida americanos cedendo, consequentemente o dólar também caiu, e
contra o real também não foi diferente, e as bolsas performando muito bem, refletindo exatamente essa percepção. Então isso é um pouco aqui de Jackson Hole para vocês.